Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui de revisão completa. Hoje vamos falar sobre equações. No caso aqui, nós vamos conhecer o que é uma equação, usar esta definição para entendermos o que é uma incógnita. Também vamos conhecer as partes de uma equação. Pessoal, uma coisa muito importante que vamos fazer aqui é transformar textos em equações. E vale lembrar que esta videoaula está de acordo com a BNCC. Então vamos à primeira questão de hoje. Aqui nós temos o seguinte, pessoal. Explique por que as igualdades matemáticas a seguir não são equações. Então, nós temos aqui duas igualdades, né, como o texto já diz, e nós devemos explicar por que essas igualdades não são equações. Então vamos fazer isso aqui de forma bastante tranquila. Para que uma igualdade possa ser uma equação, deve aparecer ali, pelo menos um valor desconhecido. Esses valores desconhecidos podem ser representados por letras, e essas letras podem ser chamadas de incógnitas. Então vamos lá. Vamos responder desta forma aqui, Apesar de ser igualdades, não apareceu números desconhecidos. Pronto, pessoal. Essa parte aqui, números desconhecidos, também poderia ser trocada por letras e também poderia ter trocado por incógnitas, se eu quisesse, e como eu expliquei lá no início, certo? Incógnitas. Pessoal, só para exemplificar, deixa eu transformar essas duas expressões em equações, só para você entender. Imagine que eu tivesse assim, 3 elevado ao quadrado, a primeira ali, né? 3 elevado ao quadrado mais 1 igual. Imagine que aqui, onde tem esse 2, eu escrevesse assim, 2 vezes y mais 3 elevado ao quadrado. Pronto, já tinha transformado essa igualdade aqui em uma equação. A segunda, sei lá, eu poderia fazer qualquer coisa aqui, né? 2 elevado à quinta mais 2 elevado à terceira vezes x é igual. Tá vendo? Nessa parte aqui, estou multiplicando por um número desconhecido, ok? É igual a 2 elevado a 2 vezes 10 vezes y. Sendo que a de cima só tem uma incógnita, certo? Que é o número desconhecido y. E a de baixo tem duas incógnitas, que são os números desconhecidos representados pela letra x e y. Vamos agora para a segunda questão da nossa videoaula. Que sentença matemática a seguir representam equações? Então, observa, a gente fez tudo na questão de número 1 para que a gente tenha a possibilidade de, na 2, já ir direto e dizer assim, equação é essa, essa e essa aqui, certo? Então, veja só, primeira coisa, para ter uma equação, o que é que eu preciso? Preciso, antes de mais nada, de ter uma igualdade. Então, eu tenho uma igualdade aqui na primeira, aqui na segunda eu não tenho uma igualdade, porque o sinal aqui é de diferente. Aqui na terceira eu tenho uma igualdade, certo? Aqui na quarta eu tenho o sinal maior que, isso não é sinal de igual, isso é sinal de desigualdade, beleza? Aqui na quinta nós temos o sinal de igual, e aqui na última eu tenho o sinal de igual. Então todas essas aí que eu marquei o sinal de igual, elas são candidatas a ser equações, beleza? Agora
O que eu preciso mais, além do sinal de igual? Pessoal, muito tranquilo. Se eu tiver uma incógnita, uma letra, um número desconhecido, como aqui na primeira, representado por x, já é uma equação. Aqui na terceira, que eu marquei o sinal de igual, eu tenho um x ali, ó, tá vendo? Então, essa também é a equação. Aqui, ó, na quinta, que eu marquei o sinal de igual, eu tenho um x ali também. Essa também é uma equação. E ali na última, eu tenho x ali. Então, eu tenho uma equação nesse caso. Vamos escrever todas as sentenças, né, que ele chamou aqui, ó, sentenças matemáticas, que são equações. A primeira é x mais 5 igual a 12. A terceira também é uma equação, nesse caso uma equação bastante simples, porque ele está dizendo assim, ó, x é igual a menos 10. Ali na quinta eu tenho x menos 5 igual a 2. E na última eu tenho 10 vezes o número desconhecido x igual a 1. Silvano, vamos resolver as equações? Não, galera. Essa daqui não é uma videoaula de resolução de equações. Vamos fazer isso em uma próxima revisão, certo? Aqui só vamos conhecer o que é uma equação, as partes de uma equação. Vamos transformar, como já falei lá no início, textos em equações e assim sucessivamente, para quando a gente começar a resolver não ter nenhum problema. Vamos agora para a questão de número 3. Olha só como ela é tranquila. Observe as equações que Helena escreveu. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós já temos equações. O que ele vai pedir aqui? Quantas incógnitas há na primeira equação e na segunda equação? Gente, o número de incógnitas é a quantidade de letras diferentes que aparecem em cada equação, certo? Se eu já sei que aquilo ali é uma equação, quantas incógnitas existem? Vai depender da quantidade de letras diferentes que existe. Por exemplo, aqui na primeira, ó, você observa que a equação é 3x menos 1 igual a 2x mais 1. Aí você pensa assim, ó, aqui tem x e aqui tem x, então são duas incógnitas. De jeito nenhum. Só apareceu um tipo de letra aqui, que foi a letra x. Então, ó, na primeira, a gente vai dizer que existe apenas uma incógnita. Uma incógnita, certo? Vou abreviar aqui para sermos mais rápidos. Ali no item B, nós temos a quantidade de incógnitas na segunda equação. Vamos ver quantas letras diferentes apareceu. Apareceu aqui, ó, 2x e aqui apareceu menos y, então isso já é uma incógnita diferente, igual a 10 menos y. Só que essas duas incógnitas aqui, ó, são a mesma, são y. Então aqui, galera, apareceram duas incógnitas. Comenta aí, galera, se está fácil essa revisão e se ela está lhe ajudando. Vamos agora para a questão de número 3, aliás, de número 4. Escreva as sentenças a seguir usando a linguagem simbólica matemática. Então, olhe só, galera, nós temos uma linguagem que nós usamos no dia a dia, certo? E agora a gente vai transformar tudo isso em símbolos matemáticos. E em cada um dos casos aqui, eu vou separar parte por parte para que você entenda. No item A, nós temos assim, ó, o dobro de um número x é igual a 20. Olha só, galera, o que você entende por dobro de um número? Silvano, dobro é multiplicar por 2. Então, observa aqui, ó. Eu estou multiplicando por 2 um número. Que número é esse? Um número x. Então, o dobro de x, aí ali tem a expressão é igual. Então, ó, é igual a 20. Então, eu transformei esse texto aqui
em linguagem simbólica matemática. Vamos colocar essa resposta bem bonitinha aqui, ó. O dobro de um número x é igual a 20. Vamos agora separar as partes da B, para você saber interpretar texto e transformá-lo em linguagem simbólica matemática. Vamos lá. Um número z aumentado de 82 é igual a 150. Olha só, gente. Um número z. Então, simplesmente z. Aumentado. O que você entende por aumentado, galera? Para aí, raciocínio me diz. O que você entende por aumentado? Se eu quero aumentar uma coisa, eu acrescento, eu somo, eu adiciono. Então, um número z adicionado, acrescentado de 82, aumentado de 82, 82, é igual, olha ali o igual, ó, é igual, aí depois desse igual tem que ter alguém. E esse alguém aqui, ó, é 150, certo? Então, agora é só a gente vir aqui, ó, e escrever isso bem bonitinho. Z, meu Z é parecido com 2, certo? Mas acho que dá para vocês entenderem aí, ó. Z mais 82 é igual a 150. Vamos agora separar as partes aqui do item C. Se subtrairmos um número x de 100, obteremos... Pessoal, aí agora vale a pena a gente voltar aqui na B, ó, e pensar uma coisa. Se você tem z e aumenta 82, faz diferença de você ter 82 e aumentar z? Não, porque não é importante a ordem em uma adição. Em uma adição, eu posso colocar qualquer um dos valores primeiro, certo? Mas na C, nós temos assim, ó, se subtrairmos. E subtração é uma conta de menos. Um número x de 100. Isso quer me dizer o seguinte, olha, que esse 100 veio primeiro, porque eu estou subtraindo de 100. Eu estou tirando de 100. Vamos ler novamente? Se subtrairmos, se eu tirar um número x, uma certa quantidade de 100, obteremos 36. Silvano, não tem igual aí. Tem sim, ó. Olha o sinônimo aqui, ó. Obteremos, a gente pode entender como é igual. Vamos escrever agora? Item C. Se subtrairmos um número x de 100, então eu estou tirando x de 100, certo? Obteremos, que é o sinal de igual, 36. Beleza. Está aqui a resposta do item C. Vamos agora responder o item D. O item D funciona assim, ó. A metade de um número x é igual a 25. Galera, me diga uma coisa. Como é que a gente escreve a metade de alguma coisa? Como é que você sabe que determinada quantidade é metade de outra? É porque você pegou essa outra e dividiu por 2. Então, ó, qual é o número que você vai dividir? Vamos ler novamente. A metade do número é igual a 25. Então, em álgebra, a gente entende a metade como um número qualquer, escrita em formato de fração, dividido por 2. Então, vamos lá. Um número qualquer dividido por 2 em formato de fração. Ó. Um número qualquer dividido por 2. Está dizendo aqui que é igual a 25. Ah, Silvana, eu sei qual é esse número. Beleza, mas não estamos interessados aqui em descobrir esses valores. Estamos interessados aqui em escrevermos equações. Isso aí vai ser fundamental lá na frente, quando a gente estiver resolvendo problemas. Então aqui, ó, a metade
é uma divisão por 2 de um número. Que número é esse? X é igual a 25. Tá vendo? Então está tudo aqui, ó. A metade de um número é igual a 25. Ótimo? Vamos agora para a nossa quinta questão, pessoal. Ela é bem tranquila, muito parecida com a anterior, só que ela vai trazer novas palavrinhas para que a gente possa aumentar aí o nosso vocabulário. Ela diz assim, ó: escreva a equação correspondente a cada sentença. Então, nós temos sentenças aqui, ó, e com elas a gente vai escrever equações. Vamos ser mais diretos agora. Vou escrever aqui, ó, A, B, C e D. Vamos colocar a resposta de cada um aqui. A primeira diz assim, ó: o triplo de um número, qual é o número? T. Adicionado a 40, obteremos 61. Vem aqui, ó. O que que a gente entende por triplo de alguma coisa? Ah, Silvano, o triplo de alguma coisa é sempre que eu multiplico por 3. Então vem aqui e coloca, ó, como é fácil. Você multiplica por 3. Quem é que você vai multiplicar por 3? Um número T. Então, 3 vezes T. Adicionado. O que é adicionado? É mais. Adicionado a 40. Então, aqui, ó. 40. Obteremos, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que igual, 61. Ok, pessoal, aqui no item B nós temos o seguinte, ó, subtraindo 20 do dobro de um número y, obteremos 160. Então, aqui tem a parte da subtração. Quanto é que eu vou subtrair? Vou subtrair 20. De quem que eu vou subtrair? Eu vou subtrair do dobro de y. O que é dobro? Dobro é multiplicar por 2. Então, ó, 2 vezes y. Aí vamos obter. Essa parte aqui, ó, obter, a gente vai entender como é igual, certo? Ou simplesmente o sinal de igual. Vamos obter 160. Então vamos lá. Respondendo aqui, ó, nós ficamos com o seguinte: subtraindo 20, e quem subtrai, subtrai de alguma coisa. Quem tira, tira de alguma coisa. Então, ó, estou tirando 20 do dobro de um número y. E o dobro é multiplicar por 2. Então, eu pego o número y, multiplico por 2 e tiro 20. Aí, vamos obter, sinal de igual, tá vendo? Ó, 160. Olha aí como é tranquilo. Vamos agora para o item C. A metade de um número x aumentada do próprio número x é igual a 96. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos um número x. A esse número x, nós vamos aumentar a sua metade. Isso vai dar igual a 96. Então, tranquilo, ó. Como é que eu represento a metade? Dividindo por 2. Mas há pouco tempo eu falei para vocês como é que a gente representa a divisão em álgebra. A metade de um número x. Tá vendo? Então eu pego x e divido por 2. Ou simplesmente escrevo a fração x sobre 2. Aumentada. O que significa a palavra aumentada? Significa mais. Do número x, do próprio número x, olha só, do próprio número x, é igual a 96. Olha aí como é fácil. Então, vamos repetir isso aqui, ó. A metade de um número x aumentada do próprio número x é igual a 96. Tá vendo? Vamos agora para a resposta do item D. O quíntuplo de um número x é igual ao triplo do número x aumentado de 62. O quíntuplo de um número x é igual. Então, isso aqui é quem divide tudo, ó.
ao triplo do número x aumentado de 62. Então, tranquilo. Se eu tenho o quíntuplo, é porque eu estou multiplicando por 5. Quem é que eu estou multiplicando por 5? Um número x, certo? Então, ó, o quíntuplo de um número x é igual ao triplo de um número x. De um não, né? Do número x. E o que é, galera, o triplo? É multiplicar por 3. Quem é que eu vou multiplicar por 3? O número x. Então, 3 vezes x aumentado de 62. Olha aí, ó. O quíntuplo de um número x é igual ao triplo do número x aumentado de 62. Certo? Certo, pessoal. Vamos agora à resolução da questão de número 6 e 7. A questão de número 6, ela diz assim, ó, que a diferença entre a idade de Mariana e a de Gabriela é de 2 anos. Se hoje Gabriela está com 23 anos e é a mais nova das duas, use a letra X e escreva uma equação para calcular a idade de Mariana. Eu quero, galera, que vocês fiquem atentos a esses detalhes aqui, ó. A diferença entre a idade de Mariana e a de Gabriela é de 2 anos. Como é que a gente encontra a diferença entre a idade de duas pessoas? Bem, nós só precisamos pegar a idade da mais velha menos a idade da mais nova e fazer essa conta de subtração. Assim a gente encontra a diferença de idades, né? Exemplo, uma pessoa tem 17 anos, outra pessoa tem 10 anos. Qual a diferença da idade delas? 17 mais velha menos 10 mais nova. Dá 7. 7 é a diferença de idades. No caso aqui nós temos duas pessoas. Nós temos Mariana, vou chamar aqui de MA, e temos Gabriela. O problema está dizendo o seguinte, que a diferença de idade entre elas duas é de 2 anos. Aí aqui na frente diz assim, ó, se hoje Gabriela está com 23 anos, opa, já sei quanto é a idade de Gabriela, é de 23 anos. E é a mais nova das duas. Olha só que informação importante, ela é a mais nova das duas. Então, o que é que eu vou fazer? Pegar a idade de Mariana menos a idade de Gabriela e dizer que isso é igual a 2. Certo, Silvano, mas não dá para saber a idade de Mariana ali. Não foi dito no texto. Realmente não foi dito. Mas o problema diz assim, ó. Use a letra X e escreva uma equação para calcular a idade de Mariana. É apenas a gente vir aqui, ó, e dizer que Mariana tem X anos de idade. E agora ficou muito claro. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que a diferença de idades é a idade da mais velha menos a idade da mais nova. No caso aqui, ele disse que essa diferença é de 2 anos. Então, ó, mais velha menos mais nova é igual a 2 anos. Quem é a mais nova? A mais nova é Gabriela, foi dita no texto. Quem é a mais velha? A mais velha é Mariana, que tem idade X. Então, ó, idade da mais velha menos idade da mais nova igual a 2. Olha aí, gente, como é simples, certo? Essa daqui é a equação que me dá a idade de Mariana. Agora vamos aqui para a questão de número 7. Duas caixas são colocadas em uma balança, que marca 68 kg. A massa da caixa maior é igual ao triplo da caixa menor. Usando a letra X, represente esse fato como uma equação. Então, deixa eu colocar aqui, galera, uma balança. Deixa eu fazer uma balança aqui, certo? Como é que uma balança funciona? Para que ela esteja em equilíbrio, o que tem no primeiro prato deve ter peso igual ao que tem aqui no segundo prato. Então, olha só. O problema diz que
duas caixas são colocadas em uma balança. Duas caixas. Aí essa balança está marcando 68 quilogramas. Ou seja, primeira caixa mais segunda caixa igual a 68. Esse é o peso. Aí agora vem algumas informações aqui, ó, que a gente deve ficar atento. A massa da caixa maior, ou seja, o peso da caixa maior, é igual ao triplo da caixa menor. Gente, a caixa maior é 3 vezes mais pesada que a caixa menor. Então, observa que o peso da caixa maior depende do peso da caixa menor, da massa da caixa menor. Então, ó, isso vai ser representado da seguinte forma. Vamos pensar de forma separada. A maior, a caixa maior e a caixa menor. Se você ler o texto, você vai perceber que o peso da caixa maior é o triplo da menor. Aí ele quer que a gente use x para representar isso. Ou seja, a caixa menor não sei quanto pesa, vou chamar de x. A caixa maior pesa quanto? Pesa o triplo da menor. Como é que eu calculo o triplo de alguma coisa? Multiplicando por 3. Então, 3 vezes o peso da caixa menor, que é x. Tá vendo? Tudo isso tem que ser igual a quanto? A 68. Agora pensa. Pensa aqui, galera. Como é que a gente colocaria isso aqui em um prato da balança? A caixinha menor mais a caixa maior, tá vendo? Ó? Peso da menor mais peso da maior tem que ficar equilibrado, dá o mesmo peso que quanto? Que 68 quilogramas, certo? Então, bastante fácil agora a gente responder a questão de número 7. Uma equação que pode representar isso é x mais 3x igual a 68. Beleza? E essa daqui é a resposta da questão de número 7. A equação é essa. Muito bem, agora vamos à resolução da questão de número 8. A questão de número 8 ela traz aqui um pouquinho de geometria. Vamos ler e entender esse problema. Em um terreno retangular, o comprimento tem 10 metros a mais que a largura. Separar essa informação. Primeiramente, nós sabemos que trata-se de um retângulo, porque é um terreno retangular. Depois diz que o comprimento tem 10 metros a mais que a largura. Se representarmos pela letra X a medida da largura em metros, a medida do comprimento será representada por x mais 10. Por quê, galera? Porque, ó, tá aqui a largura. Ela mede quanto? A largura do retângulo mede x metros. O que é a medida do comprimento? Está ali destacado de vermelho, ó, 10 metros a mais que a largura. Então, sempre que a largura medir, sei lá, uma determinada quantidade, em metros, eu tenho que no comprimento sempre acrescentar mais 10, porque é sempre 10 metros a mais que a largura. Sabendo que o perímetro desse terreno tem 80 metros, escreva uma equação que nos permita calcular o comprimento e a largura do terreno. Uma coisa importante aqui que você não pode esquecer é o conceito de perímetro de um polígono, que é a soma de todos os seus lados, certo? Então vamos analisar aqui, ó. Esse retângulo tem 4 lados, como você está vendo aqui, certo? Aliás, todo retângulo tem 4 lados, não é verdade? Só que uma propriedade importante dos retângulos é que os lados opostos possuem a mesma medida. Então, se aqui, ó, mede x metros, quanto que vai medir nesse outro lado aqui que é o oposto? Vai medir x metros. Se aqui embaixo mede x mais 10, porque é 10 metros a mais que a largura, lá em cima também deve medir x mais 10. Agora, o que é perímetro mesmo? Soma de todos os lados de um polígono. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse lado x mais 10
mais o lado de baixo, x mais 10, mais esse lado aqui que mede x e esse lado aqui que mede x. Então, eu tenho mais dois lados medindo x, então 2x, é igual ao perímetro. Mas o perímetro, que é a soma de todos os lados, está dizendo aqui no texto que é igual a 80. O que é importante você saber aqui é que essa equação que a gente montou aqui, ela já está correta. Mas a gente pode simplificar ela mais ainda. Por quê? Porque eu tenho 2x aqui, aqui eu tenho outro x, então eu tenho 3x, e ali eu tenho outro x, então temos 4x. Então eu posso deixar essa resposta mais simples ainda, 4x. Observa que você tem separado ali 10 e separado ali 10. Então você pode pegar esse 10 aqui e esse 10 aqui e juntar em um só. Juntando 10 com 10, você tem 20, igual a 80. Nosso objetivo aqui não é calcular o valor de x, mas escrever uma equação que permita, olha só, permita calcular o comprimento e a largura do terreno. Quando a gente aprender a calcular uma equação do primeiro grau, a gente descobre o valor aqui dessa letra x, que vai ser a medida da largura. E aqui, no comprimento, quando a gente descobrir o valor de x, a gente coloca o valor dele mais 10 e descobre o valor do comprimento, certo? Muito tranquilo. Mas por enquanto a gente só está aprendendo a interpretar textos e escrever equações. Pronto, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, o seu comentário. Se preferir, inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as revisões que a gente faz por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.